Muito bem, estamos na lição de número 3. Faremos agora o resumo desta lição com o título As promessas de Deus para a igreja. Já falamos das promessas de Deus para com Israel, estão de pé também essas promessas, muitas já se cumpriram. As promessas de Deus para com a igreja estão de pé e muitas já se cumpriram. E nós temos que tomar um certo cuidado, porque hoje há um erro teológico gravíssimo, porque a pessoa diz assim: eu não preciso estar juntamente com a comunidade, adorando, estar ali tomando santa ceia, eu não preciso estar no local de adoração, porque eu sou a igreja. A Bíblia deixa bem claro: você é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Agora, a igreja de Cristo, a igreja, ela é uma só. E a Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja e que todos nós fazemos parte desta igreja como sendo o corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo, a cabeça é Cristo. Então isso significa o quê? Que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos individualmente a igreja, nós somos individualmente templo do Espírito Santo. E em conjunto nós somos a igreja, formamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é formada por todos os salvos de todas as épocas, porque todos morreram em esperança de Cristo e outros morreram crendo em Cristo. E nós que somos agora dessa era agora que nós vivemos na dispensação da graça, nós verdadeiramente conhecemos então Jesus. Abraão morreu em esperança, Isaac, Jacó, Davi morreu em esperança, mas nós agora contemplamos a vinda deste Cristo nascido da jovem Maria e estamos aguardando o quê? Estamos aguardando ele voltar para levar a sua igreja para morar com ele eternamente. Então muito cuidado com este erro teológico, viu? A verdade prática está dizendo: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna e de poder e glorificação final para o nosso corpo. Então nós vamos morar eternamente com o Senhor Jesus e teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Cristo, quando ressuscita dos mortos, ele ressuscita num corpo glorioso, e é o mesmo corpo que nós teremos na eternidade, chamado corpo glorioso. Texto áureo: pois também eu te digo que tu és Pedro. No grego, Petros. Também eu te digo que tu és Pedro, Petros, pedrinha. E sobre esta pedra, rocha, Petra. Então sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Mateus 16, 18. Então Jesus chama Pedro de Petros, pedrinha. E quando ele indica que a igreja estará edificada, ele indica ele mesmo, sobre ele mesmo, dizendo que a igreja será edificada sobre uma rocha, sobre uma pedra, e as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas erroneamente pensam que Jesus edificou a igreja sobre Pedro. Não foi, porque 5 versículos depois, no mesmo São Mateus 16, Jesus estava repreendendo Pedro, né? Porque Pedro teve uma atitude errada, dizendo a Jesus que ele não morreria na cruz. E Jesus então disse para ele assim, que ele não conhecia as coisas espirituais, não discernia, e disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque me serve de pedra de escândalo. Ou seja, Pedro, que a próprio nome dele significa pedrinha, tem hora que ele era uma pedra que edificava e tem hora que ele era uma pedra de tropeço. Nós também, se não tomarmos cuidado, nós podemos ser na vida de alguém uma pedra de tropeço. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, São Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, e também Atos dos Apóstolos capítulo 1, do versículo 6 ao versículo de número 8. Nós vamos agora para a nossa introdução, aonde está dizendo: a igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo, pelo Filho e guiada pelo Espírito Santo. Está sendo guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo e servi-lo e ser a agência portadora do Evangelho de Cristo. Então, a igreja hoje, ela tem uma missão muito importante, a mesma missão que Israel carregou durante todo o Antigo Testamento. A igreja hoje carrega diante das nações. Então a igreja hoje, ela tem que mostrar Cristo, porque o próprio Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Então, se nós obedecermos a palavra, seremos luz. Vós sois o sal da terra. Se obedecermos a palavra, seremos sal. E se formos luz e formos sal, verdadeiramente as pessoas vão identificar Cristo em nós, né? E terão sede também deste Cristo. Por isso, nesta lição estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à igreja, as promessas propriamente ditas e as condições também para vivermos estas promessas,
nós, né? Porque a promessa está feita, quem prometeu é fiel para cumprir, mas nós que estamos debaixo da promessa, nós temos que estar em obediência para sermos participantes dessas promessas. Parte primeira, a natureza da promessa de Deus para a igreja. No item 1, a promessa de sinais sobrenaturais. Então, há uma promessa de sinais sobrenaturais para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, revela o estabelecimento da grande comissão de Cristo. Então, essa grande comissão que Cristo estabelece, nós chamamos de grande comissão. Então, é uma ordem que ele foi dada a nós. E essa ordem, ela pode ser resumida aqui em 3 palavras, em 3 verbos, né? Dizendo: ide, ensinai e batizai. Então nós temos que ir, ensinar a palavra e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em São Marcos 16 temos uma promessa de que os sinais sobrenaturais ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Então já em São Marcos capítulo 16 está nos mandando ir, e está dizendo, né? Ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crê está condenado. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome vamos expulsar demônio, falar novas línguas, se pegarem serpentes e se beberem. Pegarão de serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Essa é a promessa. Mas como que eu vou vê-la cumprir? Desde o momento que eu obedeço o ide do Senhor e começo a falar do seu santo evangelho, orar pelas pessoas e pronunciar a bênção sobre a vida delas. Dessa forma, como a igreja de Cristo, ao proclamar a mensagem de arrependimento e salvação, devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam, como realidade que o reino de Deus está agindo no mundo. Portanto, estamos diante de uma promessa de confirmação da obra de evangelização. Então, essa obra de evangelização, ela é confirmada pelo Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo disse, né, estarei convosco todos os dias. Então, quando você está evangelizando, Jesus está convosco. Você diz, mas nos outros momentos Jesus não está comigo? É claro que Ele está, mas Ele está em todos os momentos com você, justamente para que você lhe obedeça e vá pregar a palavra, e vá falar do amor de Cristo. No item 2 aqui, a promessa de revestimento de poder. É outra promessa para a igreja. Com base na promessa de Cristo para seus discípulos em Atos capítulo 1, nosso Senhor faz uma promessa de capacitação espiritual para a proclamação do Evangelho de Cristo. Ele diz lá no versículo 8, no capítulo 1 de Atos, diz assim, ó, recebereis a virtude do Espírito Santo. Então você vai receber o que? Poder. Ali no grego é dínamos, dinamite, é um poder que vai te entusiasmar, que dentro de você vai causar um ânimo, um despertamento, uma vontade de falar de Cristo, mesmo que algumas pessoas não queiram ouvir, mesmo que algumas pessoas te deixem ali triste por um momento desgostoso, mas esse poder age dentro de você e você vai falando do amor de Cristo. Por quê? Porque muitos vão ouvir e vão crer, outros não vão crer, mas o Evangelho o Evangelho não é dada a ordem a nós a pregar o Evangelho apenas porque alguns vão crer, mas aqueles que não crerem também são necessários ouvir a palavra. Por quê? Porque Deus quer dar chance de salvação a todos. Então isso é muito importante. É a promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar o crente na transmissão das boas novas. E este batismo com o Espírito Santo, ele continua de pé nos dias de hoje. Nós vamos ver que daqui a pouco, nessa lição, em Atos capítulo 19, que Paulo ora por algumas pessoas e elas foram batizadas com o Espírito Santo. Isso aconteceu foi na terceira viagem dele missionário, no ano 53 a 55 depois de Cristo, ou seja, muitos anos depois, né, do batismo com o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes, estava o apóstolo Paulo pregando na sua terceira viagem missionária e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Então esse revestimento é o Senhor Jesus que prometeu a nós. Para quê? Para sermos testemunhas. Então recebereis a virtude do Espírito Santo para sermos testemunhas, ser-me-eis testemunhas, ou seja, nós vamos levar esta palavra, testemunhar de Cristo. No item 3, promessas espirituais para uma instituição espiritual. Ao longo das Escrituras, percebemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo, por isso a natureza das promessas para a igreja é primeiramente espiritual. Notemos que Jesus se refere a igreja em São Mateus, Jesus se refere à igreja dizendo da seguinte forma,
edificarei a minha igreja. Então Jesus está dizendo, edificarei a minha igreja. A palavra grega para igreja aqui é eclésia, é um termo que remonta a uma reunião. Então o que é o eclésia? Eu vou edificar a minha igreja. Eclésia significa uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Então Jesus falou, eu vou edificar a igreja, ou seja, eu vou tirar pessoas do mundo e eu vou reunir essas pessoas. Por isso que a igreja é reunião das pessoas. Por isso que o erro teológico grave dizer assim, não, eu não preciso frequentar uma placa, uma denominação, não, porque placa de igreja não leva para o céu. É claro que placa de igreja não leva para o céu. É claro que não, quem leva para o céu é Jesus. Mas há uma necessidade de nós nos reunirmos para adoração. Então coloca isso na sua mente, na sua cabeça, porque é um conselho da parte de Deus para você. Eclésia é a reunião das pessoas tiradas do mundo, né? Para quê? Para participar ativamente do reino. E isso é possível. Isso é possível pela obra poderosa do nosso Senhor na cruz. Por isso a igreja é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Então nós somos o quê? O corpo de Cristo. Então sendo o corpo de Cristo, nós sendo o corpo de Cristo, nós somos membro do corpo de Cristo, membro. Então eu não sou sozinho a igreja, mas eu sou membro. É como se nós falássemos de um edifício. O edifício, um tijolo só não faz edifício, mas vários tijolinhos. Por isso que Jesus deu o nome para Simão de Pedro, falou, tu és Pedro. E depois ele mesmo nas suas cartas, ele diz assim, nós somos pedras vivas. Então ele entendeu que todos nós somos pedrinhas, que formamos esse grande edifício. Agora a Bíblia também diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos morada do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois um templo e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vós? Então nós somos sim, individualmente, templos do Espírito Santo, mas coletivamente formamos então a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, tá? E não é só nós, não. Aqueles que morreram em Cristo também fazem parte também desta igreja. E a Bíblia também diz em Efésios que somos a noiva do Senhor Jesus Cristo. Assim, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então Jesus é muito inteligente, ele veio levantar, edificar, formar a sua igreja e louvamos a Deus por fazermos parte desta igreja, e para que nós possamos fazer parte desta igreja, o próprio Espírito Santo habita dentro de nós para nos capacitar. Parte 2, as promessas de Deus para a igreja. No item 1, promessa de vida eterna. O estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, como vimos em Mateus 28 e em Marcos 16, constatamos, né, nós constatamos o quê? Constatamos que a primeira e grande promessa feita para a igreja é a promessa de vida eterna. Então, qual é a primeira promessa? Essa é a principal, é a primeira. É a promessa de vida eterna e salvação em Jesus Cristo. Essa promessa é para todo aquele que nele crê. Ora, aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo. A igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia em que, que há um arrependimento, né? E é gerado que fé em nossos corações. Então Deus, o próprio Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que age sobre nós nesta terra. Aqui está dizendo o versículo, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então o Senhor Jesus nos tirou da morte e nos trouxe o que? Para a vida. Ele é a vida. Ele mesmo deixou claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus Cristo em São João capítulo 14. No item 2 aqui, promessa de poder. Uma vez salvo em Cristo e membro de seu corpo, de acordo com o que lemos em Atos capítulo 1, temos uma gloriosa promessa de poder do alto para sermos instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que Ele nos entregou. Então essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, foi experimentado naquele tempo. Então essa promessa feita, ela foi experimentada naquele tempo e hoje ainda ela permanece. Se você for analisar
enfatizar bem aqui, ó, em Atos, em Atos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, diz assim, ó, e impondo-lhes Paulo as mãos, Paulo impôs-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizaram. Mas esse Atos Apóstolos, capítulo 9, ele acontece só na terceira viagem missionária de Paulo, ou seja, em Atos Apóstolos, capítulo 1, Jesus batiza os seus discípulos com o Espírito Santo. Quando ele ressuscita, muitas pessoas viram ele ressuscitado, os apóstolos viram ele ressuscitado, mais de 500 pessoas viram ele ressuscitado. No dia, ele continua pregando a palavra ressurreto. 40 dias depois da sua ressurreição, ele é assunto aos céus. 10 dias depois, ele envia o Espírito Santo, quer dizer, 40 com 10 dá 50. E ele ressuscitou na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, tem uma festa chamada Pentecostes. E nesse dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem, é enviado pelo Pai, enviado pelo Filho. Ele vem e inaugura a igreja aqui na face da terra. Havia 500 irmãos vendo Jesus, agora 120 perseveraram ali unânimes naquele cenário, reunidos ali, estavam assentados ouvindo a palavra, foram cheios do Espírito Santo. Depois desse tempo houve uma grande perseguição, né? Depois desse derramamento do Espírito Santo, e a igreja começa a crescer. O Paulo, jovem ainda, começa a perseguir a igreja. Deus o transforma, né, num grande apóstolo, e ele faz 3 grandes viagens missionárias. Na terceira viagem missionária dele, agora no ano de 53, ou seja, provavelmente aqui, se nós formos contabilizar, mais de 20 anos depois do dia de Pentecostes, mais de 20 anos depois, está o nosso Senhor Jesus Cristo batizando as pessoas com o Espírito Santo através da imposição das mãos do apóstolo. Ou seja, a promessa do batismo com o Espírito Santo permanece de pé. Ela permanece de pé. Esse revestimento, então, ao longo da história da igreja, tem sido confirmado novamente na vida de milhares de servos de Deus. O batismo no Espírito Santo e também a distribuição dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, é para isso que serve, né, os dons espirituais para a edificação da igreja. No item 3, a promessa da glorificação do nosso corpo. Então, nós temos essa promessa também no mesmo corpo do texto bíblico, em que encontra a promessa de revestimento de poder, lá em Atos 1. Nesse mesmo Atos capítulo 1, no versículo 11, está escrito assim, ó, varões galileus, estão olhando para o céu. Jesus está sendo assunto ao céu. Jesus ressuscita na Páscoa. 40 dias depois, ressurreto, que está ressurreto, aparecendo a várias pessoas, anunciando ainda, né, o seu evangelho, a sua vitória. Então, 40 dias depois, ele vai sendo assunto aos céus. Várias pessoas estão olhando ele subir para os céus, e aparece 2 varões, e aparece 2 varões ali conversando com aquelas pessoas, identificaram eles que são 2 anjos conversando, e eles dizem o seguinte, ó, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Então aqui há mais uma promessa que dá a vinda do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra que quando o nosso Senhor arrebatar a sua igreja, diz lá em 1 João capítulo 3, versículo 2, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então nós vamos ter também um corpo glorioso. Jesus ressuscita no corpo glorioso. Quando os apóstolos estão com as portas fechadas, ele não bate, ele adentra aquela porta, ou seja, o corpo glorioso atravessa a porta, será semelhante aos anjos, não é igual. A Bíblia diz semelhante aos anjos. Por que semelhante? Porque anjo é espírito ministrador. Nós teremos um corpo glorioso. Então nós somos hoje corpo, alma e espírito. O nosso corpo hoje é um corpo que sofre com a enfermidade, sofre com a decadência. Inclusive dentro de nós tem algo terrível, né, que é a carnalidade herdada lá de Adão. Então essa carnalidade não haverá mais. E este corpo mortal, o apóstolo Paulo disse bem claro lá em 1 Coríntios capítulo 15, o que é mortal vai ser revestido da imortabilidade. Ou seja, teremos esse corpo glorioso, esse corpo imortal. Quando o nosso corpo for glorificado, veremos ele face a face. É a promessa dada pelo nosso Deus, e o nosso Deus é fiel, né, para cumprir as suas promessas. Agora na parte 3 da nossa lição, condições para viver as promessas de Deus. No item 1 é preciso crer, no item 2 é preciso ser fiel, no item 3 é preciso obedecer a Deus. Então vamos lá, no item 1 é preciso crer. As escrituras mostram que perseverar na fé em Deus é a condição indispensável para viver o tempo do cumprimento das suas promessas. Então a Bíblia mostra que Abraão recebeu uma promessa que seria pai de uma grande nação.
geração, mas só que ele teve que esperar, ele teve que ter fé. Ele é o nosso pai na fé. Ele recebeu a promessa com 75 anos, essa promessa se cumpre com 100 anos através de um filho, o Isaac. E depois do Isaac vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel, e das 12 tribos de Israel, sobre o quarto filho, que é o Judá, recai a bênção para que através da tribo de Judá venha Davi, e através de Davi venha Jesus. Então, Deus é fiel nas suas promessas. Nosso pai Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Nesses últimos dias, precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e nos fortalecer na força do seu poder. Então, que Deus possa nos fortalecer a cada um de nós, né? É preciso ser fiel. Uma vez que cremos no Senhor, devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro dos Atos dos Apóstolos, permaneceram fiel diante de várias dificuldades, né? Diante de várias dificuldades, permaneceram fiel. E a Bíblia, então, fala, e o Senhor Jesus Cristo, e foi muito interessante quando ele é assunto ao céu, por quê? Porque 10 dias ali, ele fez uma promessa: você, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Então, aqueles 10 dias foram cruciais. Você vê que tinha 500 pessoas que testificaram a ressurreição de Jesus, mas ali no cenáculo, quando foram batizados, tinham cerca de 120. Então ele falou: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então não são todos que permanecem, não são todos que permanecem fiel, mas aquele que permanece fiel. Então a palavra está dizendo: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna, Apocalipse 2:10. Então é muito importante permanecermos, não importa o tempo que passe, nos apresentaremos diante de Deus em fidelidade, como fez Jó. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Vamos ver o exemplo de Jó, né? Jó, depois de sofrer todos aqueles ataques do inimigo, disse: no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não chamou nem o inimigo para conversa. Ele falou: meu negócio é com Deus. Deus me deu, amém, eu glorifico. Agora eu perdi tudo, eu glorifico, permaneço crente. E isto é ser fiel. Assim também agiu Daniel, lançado na cova dos leões, permaneceu fiel e Deus lhe deu a vitória. Então, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. No item 3, é preciso obedecer a palavra, é preciso obedecer a Deus. Obedecer é a condição para que Deus cumpra suas promessas na vida de alguém ou de um povo, bem como de sua igreja. A ordem era clara para os discípulos: ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, dinamite, poder. Há tanto valor na obediência a Deus, que Deus deixou bem claro, né, através do profeta Samuel. Olha o que ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E isso, que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Ou seja, é melhor obedecer, é melhor atender o Senhor. Isso é muito melhor do que fazer vários sacrifícios. Então, obedecer, Deus quer a nossa obediência, e assim Ele trará grandes vitórias para cada um de nós, através da obediência. Assim é tempo de estar na presença de Deus e em santa obediência. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Como é que vai vir a presença do Senhor? Através do arrependimento, através de se chegar perto de Deus, através de se crer no nome do Senhor, através de deixar Jesus Cristo, né, verdadeiramente fazer uma grande obra em nossa vida. Vamos para a nossa conclusão. As promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros desse corpo espiritual por meio de Cristo. As promessas do Senhor são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Nele viveremos as promessas da vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Passarão os céus e a terra, mas as promessas do nosso Deus, elas permanecem. Crê somente. Amém?
Perguntas. Número 1. O que o Evangelho de São Mateus 28, 18 a 20 revela? Revela a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, dizendo: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pergunta 2. O que temos em Marcos 16? Em Marcos 16 nós temos agora a confirmação dessa grande comissão, dizendo, né, e estes sinais seguirão os que crerem, ou seja, os sinais do Senhor vão seguir você que crê, não é você que vai ficar correndo atrás disso, daqui, lá naquela igreja tem alguém que ora por revelação, eu vou correr lá, naquela outra igreja tem alguém que profetiza, eu vou correr lá, naquela outra igreja tem um curandeiro, eu vou correr lá. Não, corre atrás de Jesus, irmão, dobra o teu joelho, ora a Deus, se converta, e seja você um canal de bênção, seja você aquele que ora pelos enfermos, seja você aquele que profetiza a bênção para as pessoas. E é assim que Deus quer sobre a nossa vida. Os sinais seguirão os que crerem. Na pergunta 3, qual é a promessa que o Senhor Jesus faz em Atos capítulo 1? Ele faz a promessa da capacitação espiritual. Recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Pergunta 4, além da promessa de revestimento de poder em Atos 1, qual foi a tua promessa também no próprio Atos capítulo 1? Está no versículo 11, a promessa da vinda do Senhor Jesus, dizendo: varões galileus, o mesmo Jesus que viste subir, um dia voltará. Pergunta 5, qual é o valor da obediência a Deus? O valor da obediência a Deus é tão grande que a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Deus abençoe você e vivamos debaixo dessas promessas maravilhosas. Amém.